Capítulo 4 do tratamento de dados pessoais pelo poder público. Seção 1 das regras. Artigo 23. O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público referidas no parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública na persecução do interesse público com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público, desde que, inciso 1, sejam informadas as hipóteses em que o exercício de suas competências realizam o tratamento de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades em veículos de fácil acesso, preferencialmente em seus sítios eletrônicos. Inciso 2, vetado. E, inciso 3, seja indicado um encarregado quando realizarem operações de tratamento de dados pessoais nos termos do artigo 39 desta lei. E, inciso 4, vetado. Parágrafo 1º. A autoridade nacional poderá dispor sobre as formas de publicidade das operações de tratamento. Parágrafo 2º. O disposto nesta lei não dispensa às pessoas jurídicas mencionadas no caput deste artigo de instituir as autoridades de que trata a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação. Parágrafo 3º. Os prazos e procedimentos para exercício dos direitos do titular perante o poder público observarão o disposto em legislação específica, em especial as disposições constantes da Lei nº 9.507, de 12 de novembro de 1997, Lei do habeas data, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, Lei Geral do Processo Administrativo, e da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação. Parágrafo 4º. Os serviços notariais e de registro exercidos em caráter privado por delegação do poder público terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas referidas no caput deste artigo, nos termos desta lei. Parágrafo 5º. Os órgãos notariais e de registro devem fornecer acesso aos dados por meio eletrônico para a administração pública, tendo em vista as finalidades de que trata o caput deste artigo. Artigo 24. As empresas públicas e as sociedades de economia mista que atuam em regime de concorrência, sujeitas ao disposto no artigo 173 da Constituição Federal, terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito privado particulares, nos termos desta lei. Parágrafo único. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando estiverem operacionalizando políticas públicas e no âmbito da execução delas, terão o mesmo tratamento dispensado aos órgãos e às entidades do poder público, nos termos deste capítulo. Artigo 25. Os dados deverão ser mantidos em formato interoperável e estruturado para uso compartilhado com vistas à execução de políticas públicas, à prestação de serviços públicos, à descentralização da atividade pública e à disseminação e ao acesso das informações pelo público em geral. Artigo 26. O uso compartilhado de dados pessoais pelo poder público deve atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas, respeitados os princípios de proteção de dados pessoais elencados no artigo 6º desta lei. Parágrafo 1º. É vedado ao poder público transferir a entidades privadas dados pessoais constantes de bases de dados a que tem acesso, exceto, inciso 1,
em casos de execução descentralizada de atividade pública que exija a transferência exclusivamente para esse fim específico e determinado, observado o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação. Inciso 2, vetado. Inciso 3. Nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente, observadas as disposições desta lei. Inciso 4. Quando houver previsão legal ou a transferência for respaldada em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, ou, inciso 5, na hipótese de a transferência dos dados objetivar exclusivamente a prevenção de fraudes e irregularidades ou proteger e resguardar a segurança e a integridade do titular dos dados, desde que vedado o tratamento para outras finalidades. Parágrafo 2º. Os contratos e convênios de que trata o parágrafo 1º deste artigo deverão ser comunicados à autoridade nacional. Artigo 27. A comunicação ou uso compartilhado de dados pessoais de pessoa jurídica de direito público a pessoa de direito privado será informado à autoridade nacional e dependerá de consentimento do titular, exceto, inciso 1, nas hipóteses de dispensa de consentimento previstas nesta lei. Inciso 2. Nos casos de uso compartilhado de dados, em que será dada publicidade nos termos do inciso 1 do caput do artigo 23 desta lei. Ou, inciso 3, nas exceções constantes do parágrafo 1º do artigo 26 desta lei. Parágrafo único. A informação à autoridade nacional de que trata o caput deste artigo será objeto de regulamentação. Artigo 28. Vetado. Artigo 29. A autoridade nacional poderá solicitar a qualquer tempo aos órgãos e às entidades do poder público a realização de operações de tratamento de dados pessoais, informações específicas sobre o âmbito, a natureza dos dados e outros detalhes do tratamento realizado, e poderá emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento desta lei. Artigo 30. A autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares para as atividades de comunicação e de uso compartilhado de dados pessoais. Seção 2. Da responsabilidade. Artigo 31. Quando houver infração a esta lei em decorrência do tratamento de dados pessoais por órgãos públicos, a autoridade nacional poderá enviar informe com medidas cabíveis para fazer cessar a violação. Artigo 32. A autoridade nacional poderá solicitar a agentes do poder público a publicação de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais e sugerir a adoção de padrões e de boas práticas para os tratamentos de dados pessoais pelo poder público.